Hoje convido você a embarcar comigo em uma jornada que atravessa o tempo, as fronteiras da ciência e os mistérios mais profundos do nosso ser. Imagine por um instante que dentro de você existe uma chave, um portal silencioso guardado no centro do seu cérebro, capaz de abrir portas para dimensões de consciência que a maioria das pessoas sequer imagina existir. Essa chave é a glândula pineal, um pequeno órgão em forma de pinha, reverenciado por culturas ancestrais, citado em textos sagrados e agora finalmente estudado com seriedade pela ciência moderna. O que antes era tratado como mito ou superstição, hoje começa a ser desvendado por pesquisadores que buscam entender como frequências sonoras específicas podem ativar esse centro de poder interior e expandir a nossa percepção da realidade. Desde os tempos mais antigos, sábios, xamãs e mestres espirituais falavam sobre a importância de se reconectar com a essência, de despertar o que há de mais puro e verdadeiro dentro de nós. Eles usavam símbolos, rituais, sons e elementos da natureza para acessar estados elevados de consciência. A pineal, chamada por muitos de terceiro olho, era vista como a ponte entre o mundo físico e o espiritual, entre o visível e o invisível. Mas por séculos, esse conhecimento ficou adormecido, escondido sob o véu do esquecimento, até que a ciência, com sua curiosidade incansável, começou a investigar o que realmente acontece quando estimulamos essa glândula misteriosa. Pesquisadores de diferentes partes do mundo têm se dedicado a estudar as propriedades elétricas e químicas da pineal. Eles descobriram que ela é responsável pela produção de melatonina, um hormônio fundamental para o nosso sono. Mas também perceberam que, sob certas condições, a pineal pode produzir substâncias que alteram profundamente a nossa percepção, como a famosa dimetiltriptamina, conhecida como DMT. Essa substância, presente em pequenas quantidades no nosso cérebro, é capaz de gerar experiências místicas, visões e sensações de unidade com o universo. Mas o que realmente chamou a atenção dos cientistas foi a descoberta de que a pineal responde a estímulos vibracionais, especialmente a frequências sonoras específicas. Imagine por um momento que tudo no universo vibra. Cada átomo, cada célula, cada pensamento é uma onda de energia em movimento. Os antigos já sabiam disso, mesmo sem a tecnologia de hoje. Eles usavam tambores, cantos, sinos e mantras para criar ressonâncias capazes de alterar o estado de consciência. Agora, a ciência confirma que certas frequências, quando ouvidas ou sentidas, podem ativar regiões específicas do cérebro, incluindo a glândula pineal. Estudos recentes mostram que frequências entre 40 e 80 Hz têm um impacto direto na atividade elétrica da pineal, estimulando a produção de substâncias que nos fazem sentir mais conectados, mais vivos, mais despertos. Mas o que significa, na prática, ativar a glândula pineal? Não se trata apenas de ter visões ou experiências fora do corpo, como muitos pensam. Ativar a pineal é, antes de tudo, um processo de autodescoberta, de reconexão com a nossa essência mais profunda. É como se, ao sintonizar a frequência certa, pudéssemos acessar memórias ancestrais, sabedorias esquecidas, intuições que nos guiam em direção ao nosso propósito de vida. É um convite para olhar para dentro, para silenciar o ruído do mundo exterior e ouvir a voz suave que habita o nosso coração. Muitos relatos de pessoas que experimentaram a ativação da pineal falam sobre uma sensação de paz profunda, de clareza mental, de expansão da consciência. Elas descrevem momentos em que tudo faz sentido, em que a separação entre o eu e o todo desaparece, dando lugar a uma sensação de unidade com a natureza, com o universo, com o divino. Essas experiências não são exclusivas de monges ou místicos. Elas estão ao alcance de todos nós.
Basta aprender a sintonizar a frequência certa, a criar o ambiente propício para que a pineal possa florescer. A ciência, ao estudar essas frequências, começou a desenvolver tecnologias e métodos para facilitar esse processo. Existem hoje dispositivos que emitem sons binaurais, frequências isocrônicas e outras formas de estímulo auditivo que ajudam a induzir estados alterados de consciência. Mas mais do que depender de aparelhos, o verdadeiro segredo está em aprender a usar a própria voz, a respiração, a intenção. Os antigos sabiam disso. Eles ensinavam que o som mais poderoso é aquele que nasce do silêncio interior, da conexão com o próprio ser. Quando falamos em expandir a consciência, não estamos falando de algo distante ou inalcançável. Expandir a consciência é, na verdade, um retorno ao que já somos, um despertar para a verdade que sempre esteve dentro de nós. É como se, ao ativar a pineal, pudéssemos remover as camadas de condicionamento, medo e dúvida que nos impedem de enxergar a nossa verdadeira natureza. É um processo de cura, de libertação, de transformação. Neste momento, talvez você esteja se perguntando: como posso, na prática, começar a ativar minha glândula pineal? O primeiro passo é criar um espaço de silêncio e presença. Reserve alguns minutos do seu dia para se sentar em silêncio, fechar os olhos e respirar profundamente. Sinta o ar entrando e saindo, perceba as sensações do seu corpo. Permita que os pensamentos venham e vão sem se apegar a eles. Depois, experimente ouvir sons de frequências entre 40 e 80 Hz disponíveis em diversas plataformas. Deixe que essas vibrações penetrem suavemente no seu ser, sem expectativas, apenas com a intenção de se abrir para o novo. Aos poucos, você vai perceber mudanças sutis. Talvez sinta mais clareza, mais intuição, mais conexão com a natureza e com as pessoas ao seu redor. Talvez comece a ter sonhos mais vívidos, insights repentinos, sensações de déjà vu. Tudo isso faz parte do processo de despertar da pineal. Lembre-se, não existe um caminho único ou uma fórmula mágica. Cada pessoa é única, cada jornada é sagrada. O importante é confiar no processo, respeitar o seu ritmo e se permitir experimentar. A ativação da pineal não é um fim em si mesma, mas um portal para uma vida mais plena, mais consciente, mais alinhada com o propósito da alma. É um convite para viver com mais presença, mais amor, mais compaixão. É um chamado para lembrar quem você realmente é, para se reconectar com a fonte de toda a sabedoria que habita dentro de você. E ao fazer isso, você não só transforma a sua própria vida, mas também contribui para a elevação da consciência coletiva, para a criação de um mundo mais harmonioso, mais justo, mais verdadeiro. Ao mergulhar nesse universo de autodescoberta, é impossível não se encantar com a riqueza dos símbolos e dos ensinamentos ancestrais que atravessam gerações. A pineal, representada em tantas culturas como o olho que tudo vê, o portal para outras dimensões, é um lembrete de que somos muito mais do que matéria, carne e osso. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e a ativação da pineal é um convite para lembrar dessa verdade profunda. Os antigos egípcios, por exemplo, esculpiam o símbolo da pinha em templos e bastões sagrados, associando-o à imortalidade e à conexão com o divino. Na tradição hindu, o terceiro olho é o centro da intuição, da visão interior, da sabedoria que transcende o tempo. Esses símbolos não são apenas imagens bonitas ou metáforas poéticas. Eles carregam em si uma energia, uma frequência, um chamado para que possamos despertar o nosso potencial adormecido. Quando olhamos para a natureza, vemos que tudo está em constante transformação, em eterno movimento. A árvore que cresce em direção ao céu, a água que flui, o fogo que transforma, o vento que leva embora o que não serve mais. Todos esses elementos são espelhos do nosso próprio processo de evolução. A pineal
como um pequeno cristal dentro do cérebro, é sensível à luz, ao som, às intenções. Ela é como uma semente que, quando regada com atenção, amor e presença, pode florescer e revelar mundos inteiros dentro de nós. A ciência, ao estudar a pineal, começa a compreender o que os antigos já sabiam intuitivamente. Pesquisas mostram que a exposição à luz natural, especialmente ao nascer e ao pôr do sol, é fundamental para o bom funcionamento da pineal. A luz solar estimula a produção de serotonina durante o dia, que é convertida em melatonina à noite, regulando o nosso ciclo de sono e vigília. Mas, além da luz, as frequências sonoras têm um papel crucial nesse processo. Quando ouvimos sons de determinadas frequências, especialmente aquelas entre 40 e 80 Hz, a pineal entra em ressonância, como se fosse afinada por uma orquestra invisível. Essa ressonância cria um campo de energia que facilita o acesso a estados ampliados de consciência. Muitos relatos de pessoas que praticam meditação com sons de frequências específicas falam sobre experiências de expansão, de conexão com o todo, de insights profundos sobre a vida e o universo. Elas descrevem sensações de leveza, de paz, de alegria sem motivo aparente. Algumas relatam visões, encontros com seres de luz, lembranças de vidas passadas, mensagens de sabedoria que surgem do nada. Essas experiências, embora possam parecer extraordinárias, são, na verdade, parte do nosso potencial humano. Todos nós temos a capacidade de acessar esses estados. Basta aprender a sintonizar a frequência certa, a criar o ambiente propício para que a pineal possa se expressar plenamente. É importante lembrar que a ativação da pineal não é um processo linear, nem sempre fácil. Muitas vezes, ao começar essa jornada, podemos nos deparar com emoções reprimidas, memórias dolorosas, crenças limitantes que precisam ser transformadas. A pineal, ao ser ativada, funciona como um farol que ilumina as sombras do inconsciente, trazendo à tona tudo o que precisa ser curado. Por isso, é fundamental praticar o auto-amor, a compaixão, a paciência consigo mesmo. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória, uma conquista, um avanço em direção à liberdade interior. Se você sente o chamado para despertar a sua pineal, saiba que não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão trilhando esse caminho, buscando respostas, experimentando, compartilhando suas descobertas. A beleza dessa jornada está justamente na troca, no aprendizado coletivo, na construção de uma rede de apoio e inspiração. Por isso quero te convidar de coração aberto a fazer parte dessa comunidade. Se você sente que esse conteúdo ressoa com a sua alma, se algo dentro de você se acende ao ouvir essas palavras, inscreva-se no canal, compartilhe suas experiências nos comentários, conte para nós como tem sido a sua jornada de autodescoberta. Aqui, cada história é única, cada voz é importante, cada passo é celebrado. Juntos, podemos criar um espaço de acolhimento, de troca, de crescimento mútuo. Sinta-se à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus medos, suas conquistas. Este canal é um espaço seguro, onde todos são bem-vindos, onde cada um pode ser quem realmente é, sem máscaras, sem julgamentos. A sua presença aqui faz toda a diferença. A sua energia contribui para a expansão desse campo de consciência que estamos construindo juntos. Se você conhece alguém que também busca respostas, que sente o chamado para despertar, compartilhe esse vídeo, convide essa pessoa para fazer parte dessa jornada. Quanto mais pessoas despertas, mais forte se torna a corrente de transformação que pode mudar o mundo de dentro para fora. A ativação da pineal é um processo de reconexão com a nossa essência, com a nossa verdade, com o nosso propósito. É um caminho de autoconhecimento, de cura, de libertação. Não importa onde você esteja agora, qual seja a sua história, quais sejam os seus desafios,
O importante é dar o primeiro passo, confiar no processo, se abrir para o novo. A cada dia, a cada prática, a cada experiência, você vai se aproximando mais do seu verdadeiro eu, da sua luz, do seu poder interior. E ao fazer isso, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, criando uma onda de despertar que se espalha pelo mundo. Quando falamos em despertar o poder interior, estamos falando de algo que vai muito além de técnicas ou métodos. É um chamado para olhar para dentro, para reconhecer a divindade que habita em cada célula, em cada pensamento, em cada respiração. A pineal, como centro de percepção sutil, é apenas uma das muitas portas que podemos abrir para acessar a nossa verdadeira natureza. Mas ela tem um papel especial, pois é capaz de nos conectar com dimensões de realidade que transcendem o tempo e o espaço. Ao ativar a pineal, começamos a perceber que tudo está interligado, que não existe separação entre o eu e o outro, entre o humano e o divino, entre o visível e o invisível. A ciência, ao estudar os efeitos das frequências sonoras na pineal, começa a desvendar mistérios que antes eram considerados inacessíveis. Pesquisadores relatam que, ao expor voluntários a sons de 40 a 80 Hz, é possível observar mudanças significativas na atividade cerebral, especialmente em áreas relacionadas à intuição, à criatividade, à percepção do tempo e do espaço. Essas mudanças não são apenas fisiológicas, mas também psicológicas e espirituais. Pessoas relatam uma sensação de expansão, de clareza, de conexão com algo maior do que elas mesmas. É como se, ao sintonizar a frequência certa, pudéssemos acessar uma biblioteca infinita de sabedoria, um campo de informações que está disponível para todos, mas que poucos sabem como acessar. Os antigos chamavam esse campo de Akasha, o registro de tudo o que já foi, é e será. A pineal, ao ser ativada, funciona como uma antena capaz de captar essas informações, de traduzir símbolos, imagens, sensações em conhecimento prático para a vida cotidiana. Não se trata de fugir da realidade, mas de expandi-la, de enxergar além das aparências, de perceber a magia que existe em cada momento, em cada encontro, em cada desafio. A ativação da pineal nos convida a viver com mais presença, mais consciência, mais gratidão. É importante lembrar que cada pessoa tem o seu próprio ritmo, o seu próprio tempo de despertar. Não existe certo ou errado, rápido ou devagar. O importante é respeitar o seu processo, confiar na sua intuição, seguir o seu coração. A pineal é sensível não apenas ao som e à luz, mas também às emoções, aos pensamentos, às intenções. Por isso, cultivar pensamentos positivos, emoções elevadas, intenções puras é fundamental para criar um ambiente interno propício ao despertar. Práticas como a meditação, a respiração consciente, o contato com a natureza, o uso de símbolos sagrados, a alimentação saudável, tudo isso contribui para a saúde e o funcionamento da pineal. Muitas pessoas relatam que, ao iniciar esse processo, começam a perceber sincronicidades, coincidências significativas, encontros inesperados que parecem ter um propósito maior. Isso acontece porque, ao expandir a consciência, passamos a perceber padrões que antes estavam ocultos, a reconhecer sinais do universo, a confiar mais na intuição. A vida se torna mais leve, mais fluida, mais mágica. Os desafios continuam existindo, mas passamos a encará-los com mais serenidade, mais sabedoria, mais confiança. A ativação da pineal também nos convida a questionar crenças antigas, a desafiar limites autoimpostos, a buscar respostas dentro de nós mesmos. É um processo de desconstrução e reconstrução, de morte e renascimento, de entrega e confiança. Muitas vezes pode ser desconfortável, pois exige coragem para olhar para as próprias sombras, para enfrentar medos, para soltar o controle.
Mas ao atravessar esse portal, descobrimos uma força, uma luz, uma sabedoria que sempre estiveram ali, esperando para serem reconhecidas. A ciência, ao confirmar a eficácia das frequências sonoras na ativação da pineal, nos oferece ferramentas valiosas para facilitar esse processo. Mas é importante lembrar que a tecnologia mais poderosa é aquela que está dentro de nós, a nossa consciência, a nossa intenção, o nosso amor. Os sons, as luzes, os símbolos são apenas catalisadores, instrumentos que nos ajudam a lembrar quem somos. O verdadeiro despertar acontece quando nos permitimos ser guiados pela voz do coração, pela intuição, pela sabedoria ancestral que habita em cada um de nós. Ao longo dessa jornada, é natural que surjam dúvidas, questionamentos, inseguranças. Faz parte do processo. O importante é não desistir, não se comparar com os outros, não se cobrar perfeição. Cada passo, por menor que seja, é um avanço. Cada experiência, por mais simples que pareça, é um presente. A pineal, ao ser ativada, nos convida a viver com mais leveza, mais alegria, mais autenticidade. É um chamado para sermos quem realmente somos, sem medo, sem máscaras, sem limitações. Neste momento, quero te lembrar de algo muito importante. Você já é completo, já é perfeito, já possui dentro de si tudo o que precisa para viver uma vida plena, consciente e feliz. A ativação da pineal não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre lembrar quem você sempre foi. É um processo de reconexão, de retorno ao lar interior, de resgate da sua essência mais pura. Ao sintonizar a frequência certa, ao criar um espaço de silêncio, de presença, de amor, você permite que a sua luz brilhe com mais intensidade, que a sua sabedoria se manifeste, que o seu poder interior floresça. A jornada de despertar é única para cada pessoa. Não existe um caminho igual ao outro, não existe uma receita pronta. O que funciona para um pode não funcionar para outro, e está tudo bem. O importante é experimentar, sentir, confiar no seu próprio processo. A pineal é sensível à sua intenção, ao seu desejo de crescer, de evoluir, de se transformar. Quando você se abre para o novo, para o desconhecido, para o mistério, a vida responde com presentes inesperados, com encontros mágicos, com oportunidades de aprendizado e crescimento. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está despertando, já está buscando respostas, já está pronto para dar o próximo passo. Não ignore esse chamado. Permita-se mergulhar mais fundo, explorar novos caminhos, experimentar novas práticas. Ouça sons de frequências específicas, medite, respire, conecte-se com a natureza, observe os símbolos ao seu redor, preste atenção aos sinais do universo. Tudo isso são formas de ativar a sua pineal, de expandir a sua consciência, de viver com mais presença e propósito. Lembre-se de que você não está sozinho nessa jornada. Existe uma rede invisível de pessoas despertas, de buscadores, de almas corajosas que, assim como você, estão trilhando o caminho do autoconhecimento, da cura, da transformação. Compartilhe suas experiências, suas dúvidas, suas descobertas. Cada história é um fio que tece a grande tapeçaria da consciência coletiva. Ao contar a sua história, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, a se abrirem para o novo, a confiarem no próprio processo. Se você sentiu que esse vídeo tocou o seu coração, se algo dentro de você se acendeu, se você percebeu que não está sozinho nessa busca, eu te convido, com todo carinho, a se inscrever no canal, a deixar seu comentário, a compartilhar sua história. Aqui, cada pessoa é acolhida com respeito, com amor, com gratidão. Sua presença é um presente para todos nós. Conte para nós, você já teve alguma experiência de expansão de consciência? Já sentiu a pineal se manifestar de alguma forma? Como tem sido a sua jornada de autodescoberta?
Compartilhe nos comentários. Vamos criar juntos um espaço de troca, de apoio, de inspiração. E se você quiser continuar mergulhando nesse universo de sabedorias ancestrais, de símbolos, de autodescoberta, de transformação, eu te convido a assistir aos 2 vídeos que estão aparecendo agora na tela final. Eles foram escolhidos com muito carinho para te ajudar a aprofundar ainda mais a sua jornada. Permita-se explorar, sentir, experimentar. Cada vídeo é um convite para ir além, para expandir, para se reconectar com o que já vive dentro de você. Eu agradeço profundamente a sua presença, a sua energia, a sua confiança. Que você possa seguir em paz, com o coração aberto, com a mente desperta, com a alma leve. Lembre-se, você é luz, você é sabedoria, você é poder. Até o próximo encontro e que a sua jornada seja sempre abençoada.